3h14, estamos de volta com o Estúdio CBN, agora sim para falar sobre mudanças para o crime de feminicídio aqui no país. Quem vai explicar melhor esse assunto para a gente é o Rafael Paiva, que é advogado criminalista, também é pós-graduado e mestre em Direito, especialista também em violência doméstica e professor de Direito Penal, Processo Penal e também Lei Maria da Penha, falando com a gente sobre essa mudança. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e falar desse assunto que é bastante importante, relevante e necessário. Bom, doutor, são duas mudanças, né, que foram sancionadas nessa semana pelo presidente Lula. Primeiro, o aumento da pena, que passa a ser de 20 a 40 anos, e também um novo artigo, né, que foi criado no Código Penal, que é exclusivo para feminicídios. Como isso deve impactar aí, o que muda no sistema judiciário, né, com essa novidade? Bom, essa nova lei que foi aprovada, uma lei importantíssima, sancionada já, entrou em vigor, e é uma lei que traz várias mudanças nos crimes praticados contra a mulher, ou pela condição de mulher, ou da mulher em razão de uma violência doméstica. No que se refere ao feminicídio, que aqui é o crime mais grave, que é o homicídio praticado contra a mulher, em dois casos, ou quando a mulher é vítima de uma violência doméstica, ou quando ela é vítima por ser mulher. Então, nessas duas situações, nós vamos ter a prática agora do crime de feminicídio, com uma pena muito mais ampla, então passa agora a ser de 20 a 40 anos, é a pena em abstrato, individualmente considerada maior agora do nosso Código Penal, e com várias proibições legais de benefícios, uma pena mais branda, uma progressão de regime também mais dificultosa. Então, é uma lei que veio para justamente aumentar a punição de indivíduos que praticam feminicídio, já que os números mostram que os números de feminicídio só aumentam a cada ano no Brasil. O senhor vê como advogado especialista, né, em violência doméstica, Lei Maria da Penha, que essa punição maior possa conter um pouco essas pessoas que cometem esse tipo de crime, doutor Rafael, porque a gente sabe também que tem muita mulher que não denuncia, né? Então essa pena maior ela pode diminuir. Claro que a lei é feita com esse objetivo, mas o senhor acredita em que na prática isso vai acontecer? Sim, eu acredito que vai acontecer. Essa é uma discussão já bastante antiga dentro das ciências jurídicas, especialmente da ciência penal, sobre se o aumento de pena para um crime é suficiente para diminuir a prática desse crime. E a prática mostra que se houver um esforço, não só do executivo ou do legislativo, como há agora, com essa nova lei, por exemplo, mas também do poder judiciário, há uma tendência de diminuição da prática desse crime. Vamos lembrar que na década de 90 era muito mais comum a prática do crime de sequestro, né? Então, extorsão mediante sequestro. Houve uma mudança legislativa importante naquela época, inclusive com a nova lei, né, na época, dos crimes hediondos, e houve uma diminuição. É fato que somente uma diminuição no papel é muito. A chance de mudança efetiva é muito pequena. Mas é fato também que o caráter punitivo da lei, então, quando a lei traz uma pena tão elevada assim para um crime, considerando inclusive esse crime como um crime hediondo, na minha visão, é evidente que deve haver, né, um movimento de diminuição desses casos. Mas é óbvio que o caráter punitivo da lei é um dos elementos desse tripé. É preciso também muita conscientização, tanto das vítimas, para que elas entendam quais são os tipos de violência doméstica, como que ela é praticada, e também na outra ponta dos homens que praticam a violência, para que eles entendam também que as condutas são criminosas, que as penas são graves. Então, sim, eu entendo que, no geral, há um caráter bastante pedagógico quando o legislativo e o executivo editam uma lei aumentando a pena de um crime. Doutor, trazendo até os números da nossa região, né, região de Campinas, foram 14 feminicídios neste ano, o último deles, o mais recente,
no final de setembro, com uma mulher que foi morta a facadas pelo ex-companheiro em Indaiatuba. Em toda a região, então, 14 casos neste ano até agora, é um número alto ainda, ou seja, como o senhor disse, teve uma queda, mas esses crimes continuam acontecendo. Hoje, quais são as principais dificuldades que o sistema de justiça enfrenta no combate ao feminicídio, porque continuam acontecendo esses crimes, mesmo com leis que tratam hoje sobre isso de forma mais severa? Exato. Eu acho que o principal desafio, além de uma questão também que envolve uma conscientização dos membros do Poder Judiciário, porque hoje nós temos uma das leis mais modernas, arrojadas, na defesa da mulher, que é a Lei Maria da Penha, mas que ainda, infelizmente, é muito mal aplicada por juízes, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, nós precisamos de pessoas realmente vocacionadas para atender esse tipo de ocorrência, e o que a gente verifica na prática é que tem muito juiz, tem muito membro do Ministério Público que não gosta de atuar nas varas de violência doméstica. Então, a violência doméstica, ela é escalonante, então ela vai aumentando. Então, normalmente não começa com o feminicídio. O feminicídio é o último ato de uma tragédia que acontece na vida de uma mulher. Ela começa com uma ofensa, uma ameaça, uma lesão, uma perseguição, uma violência psicológica, e ela vai escalonando até chegar no feminicídio. Então, eu entendo que o Poder Judiciário, a polícia, o Ministério Público tem uma função essencial aqui de coibir a violência doméstica desde a, entre aspas, mais pequena, a mais simples, para evitar que o feminicídio aconteça. Porque, veja, o feminicídio é um crime que é difícil ter uma política pública para evitar que ele aconteça. Ele é um crime entre quatro paredes, muitas vezes, acontece dentro de casa, nas relações interfamiliares, então é muito difícil, é impossível um policial em cada casa para evitar que o crime aconteça. Os crimes acontecem dentro do lar das pessoas, normalmente, ou nos locais onde elas deveriam se sentir protegidas. Então, a gente precisa frear a violência doméstica quando ela se inicia. E o que a gente vê na prática, até falo como advogado atuante nesse tipo de processo, é que existe muitas vezes um descrédito da polícia, da justiça e do Ministério Público com relação a esse tipo de crime. Doutor Rafael, a gente sabe também das mulheres que não denunciam por medo, né? E no caso, por exemplo, quando está começando essa violência psicológica, né, que pode chegar ao feminicídio, a ajuda de outras pessoas também poderia servir como uma prova, porque às vezes a mulher, ela, como eu disse, ela tem medo de denunciar o companheiro, mas às vezes um vizinho ouviu, alguma amiga recebeu algum relato, isso também pode ser levado aí como uma prova para se apresentar uma denúncia contra o agressor? Com certeza. A nossa prática demonstra que dessas mulheres que não denunciam, a maioria esmagadora não faz a denúncia porque não tem rede de apoio, não se sente protegida a ponto de fazer a denúncia. Muitas vezes não tem estrutura nem financeira para os filhos, por exemplo, para que possa sair de um relacionamento abusivo. Então é importante, sim, um movimento de sociedade, dessa pessoa se sentir tranquila e com uma rede de apoio mesmo, para que possa efetuar o seu atendimento, a sua ajuda nesses casos de violência. Então, sabe aquele ditado que durante muito tempo foi falado, que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Sim. Então, isso não tem que existir. Tem que meter a colher, tem que denunciar. E detalhe, que inclusive agora com essa mudança na lei, um crime que antes dependia da vontade da vítima, a tal da representação, não depende mais. É o caso da ameaça. Então, hoje, uma mulher, dentro de uma situação de violência doméstica, que for ameaçada e alguém, qualquer pessoa, fizer a denúncia, não compete mais a ela decidir se vai representar ou não. O ameaçador, se ficar comprovado, vai ser processado e julgado pelo crime de ameaça. Então, essas mudanças são importantes. A gente teve alguns anos, por exemplo, a questão da lesão corporal dolosa. Para todo mundo, né, sei lá, um exemplo, aqui numa briga de bar, a lesão corporal dolosa leve depende de representação. Ou seja, só vai ter processo e condenação se a vítima quiser. Já há muito tempo, isso não vale para uma lesão corporal dolosa leve da Lei Maria da Penha.
Nesse caso, a gente tem já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não depende de representação. Então, a vítima foi agredida, isso chegou ao conhecimento das autoridades, a polícia, a justiça e o Ministério Público têm que levar para frente esse processo, mesmo que a vítima não queira. Doutor, então agora a gente teve essa mudança que o senhor explicou, o aumento também da pena por feminicídio no país, né? Antes variava de 6 a 20 anos, agora com a nova lei vigorando nesta semana, varia de 20 a 40 anos. Isso deixa a punição mais severa, ou seja, tem várias questões envolvidas, mas essa aplicação de uma nova pena, isso deve mudar essa percepção, né, sobre a violência de gênero aqui no país, já que a gente está falando de um crime que agora é hediondo, né, como o senhor citou. Sem sombra de dúvidas, vai mudar sim a percepção. É óbvio, né, que esse fenômeno criminal, a gente observa até em outros tipos de crime. Quem quer praticar o crime realmente não está nem aí para a pena, ele pratica, muitas vezes, enfim. Mas é importante que haja essa conscientização de que agora feminicídio é o crime mais grave do Código Penal, em termos de pena. É o crime que agora é considerado hediondo. É um crime que tem, inclusive, causas de aumento de pena. Então, a pena base vai de 20 a 40 anos, porém tem causas de aumento de pena, que aumentam a pena até a metade. Então, veja, um crime pode chegar de 40, pode chegar até 60 anos de prisão. É óbvio que pelo nosso sistema constitucional, essa pessoa só vai poder ficar presa no máximo 40 anos. Mas essas penas mais elásticas, né, a gente vê às vezes pena de 100 anos, 200 anos, elas são importantes na medida em que elas dificultam a progressão de regime. Então, para progredir de regime, tem que cumprir um quantum de pena de acordo com a pena elástica, né, no caso, 100, 200 anos. Então, isso faz com que esse indivíduo fique preso no regime fechado durante muito mais tempo. Então, do meu ponto de vista, esse tipo de modificação legislativa, ela é importante. O crime de feminicídio, aliás, todos os crimes de violência doméstica, eles são extremamente covardes. Hoje a mulher, ela tem medo de sair na rua, de ser estuprada, de ser roubada, de ser abusada de várias formas. Pelo menos em casa, essa mulher precisaria ter um pouco mais de segurança. E o crime de violência doméstica é aquele crime que atinge a pessoa, a vítima, no lugar onde ela mais deveria se sentir protegida, que é a casa dela. Então, por isso que nós aplaudimos essa lei, achamos que ela vem num bom momento. Doutor Rafael Paiva com a gente, ele que é advogado criminalista, também é mestre, pós-graduado e mestre em Direito, especialista em violência doméstica, falando com a gente sobre as mudanças, então, para o crime de feminicídio, só na região de Campinas, 14 casos já neste ano. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui para a gente, uma ótima tarde para você. Muito obrigado, contem comigo e boa tarde. Obrigado, doutor Rafael. 3h27, intervalo no Estúdio CBN.